Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu me chamo Glauter Santos e hoje eu quero falar com você, serralheiros que querem aprender, fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas de alto padrão. No tema de hoje eu quero falar de como perder o medo de não ter cliente, né? Quem é que inicia uma jornada de trabalho, começa em um ramo de atividade que não tem o receio de ficar sem cliente, né? Na verdade, eu quero te dizer que a melhor coisa que você poderia fazer para mudar essa mentalidade seria você se perguntar, né? O que eu devo fazer para mim não ficar sem cliente? Acho que essa é a melhor forma da gente, né, mudar a nossa mentalidade e começarmos a trabalhar, né, e implementarmos ações para que a gente não venha ficar sem cliente. Porque um negócio sem cliente, pô, cara, fica pesado, né? Porque são os nossos clientes que alavancam os nossos serviços. E esse medo, pessoal, a gente pode dizer que é um medo comum. Comum por quê? Comum porque, cara, são milhares e milhares de pessoas pensando dessa forma, né? Tem medo de, né, como que vai começar, se não tiver o cliente, mas se a gente mudarmos a nossa mentalidade e começarmos a trabalhar para implementar os clientes, cara, vai ser a melhor forma de nós mudarmos a nossa mentalidade. E com a mentalidade mudada, as coisas vão se tornar um pouco mais fácil. Nessa live eu quero falar de alguns detalhes que vocês podem aprender, né, a perder esse medo de não ter cliente. Vou falar aqui com vocês de detalhes que aconteceu comigo. Cara, eu sou tanto quanto você, né? No início da minha jornada de trabalho, eu também tive medo para implementar algumas ações. Eu tive medo para tomar algumas decisões e foi a partir de alguns quesitos, foi a partir de alguns detalhes que eu vou estar comentando aqui com vocês hoje que eu mudei, né, a minha mentalidade. Quando eu iniciei na minha jornada de trabalho, na verdade eu iniciei muito jovem e, na verdade, o meu pai, ele fazia o aspecto comercial, o aspecto operacional, né? E era ele que fazia tudo isso. Então ele saía para atender os clientes, né? Os clientes que supostamente, né, seriam os nossos clientes, ou melhor dizendo. Qual a estratégia que o meu pai usava? Cara, como um bom vendedor, ele já tinha o materialzinho dele todo separado e ele tinha a pastazinha dele. E nessa pasta ele tinha os principais materiais, né? Para um vendedor que trabalha com toldos e coberturas, penso que os principais materiais que ele precisa ter ali para fazer uma apresentação para o cliente é pelo menos uma trena, 1 metro. Ele precisa ter as amostras do material que ele trabalha. Ele precisa estar preparado aí com um talão de pedido, um talão de contrato. Ele precisa estar preparado com um talão de recibo, né? Ele pode receber um sinal na hora e ele está preparado para esses detalhes. Então, pessoal, ele saía, né, para divulgar o trabalho dele e ele sempre tinha nas mãos essas ferramentas básicas, né, para que pudesse atender os clientes, fazer um orçamento na hora e estar preparado se de repente pintar uma negociação ali, meu irmão, é canetar na hora, tirar pedido na hora, não ter esse negócio de deixar para depois não, esse negócio de deixar para depois com o negócio de venda. Eu não sou muito adepto a essa circunstância não. Eu prefiro estar preparado para poder tirar o pedido na hora e as coisas vão fluir melhor. A possibilidade de você perder uma negociação quando você está preparado é muito menor do que você tentar voltar outro dia, deixar para depois
eu tenho a linha de raciocínio, né, e isso eu herdei do meu pai, que isso não flui muito bem não. Mas para a gente estar atendendo os clientes, a gente precisa ter essas ferramentas aí. E cara, e o que meu pai fazia? Ele ia, né, pro boca a boca, né? E meu pai, ele sempre foi bom nesse detalhe, ele partia para fazer o boca a boca. O que é o boca a boca? Para você que não conhece, o boca a boca é aquele atendimento onde a pessoa vai até o cliente, nos lugares que necessitam dos serviços. E pega um gancho, fica aí uma ideia que o vendedor de toldos e coberturas, ele sempre tem a ideia de onde está um negócio. Onde que as pessoas estão precisando desses determinados serviços? Aonde é que estão esses serviços? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você já teve a experiência de passar de frente de uma loja e que você já viu a porta metade aberta e metade fechada? Cara, ali, aquele cara, ele está necessitando urgentemente de uma cobertura, de um toldo. Então, a pessoa vai preparado, meu pai já ia preparado para esse detalhe. Então, ali, a possibilidade de negociação ali, cara, ele já tinha no mínimo 50%. Ele já estava preparado com tudo ali, então ele fazia o orçamento e muitas das vezes, na maioria das vezes, ele negociava. Quando não negociava, cara, já ficava um negócio já bem adiantado para dali a poucos dias ele voltar e fechar negócio. E ele sempre, né, retornava com pedido na mão. Sempre ele retornava com os trabalhinhos, seja lá uma reforma, seja lá a confecção de um toldo pequeno, a lavagem de uma lona, porque no começo da nossa trajetória foi assim que nós começamos. Fizemos muita lavagem de toldo, muito toldos pequenos para poder dar conta, né, e suprir. Nós precisávamos comprar ferramenta e foi assim que nós começamos, com os serviços pequenos, né? E, cara, outra coisa é que, cara, eu tinha a mais absoluta certeza, meu pai também sempre teve a mais absoluta certeza, cara, que o Senhor, cara, Deus estava sempre nos abençoando. Deus estava ali sempre com as suas mãos, né, a nos abençoar, nos guardando, fazendo com que os serviços entrassem. E eu nunca tive dúvida disso, meu pai também nunca teve dúvida disso. Mas, cara, o fato é que, cara, meu pai sempre foi um camarada de muita disposição. Ele nunca teve dificuldade para pegar as ferramentas dele, para pegar a bolsa dele, a pasta dele, lá o que seja, e ir para a rua atrás dos clientes. Cara, isso aí é fato. Cara, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, era bem jovem, eu sempre vi isso. Eu acho que por conta disso eu também herdei um pouco isso, né, de meu pai. Nós não tínhamos carro, cara. Meu pai fazia isso de ônibus. Ele pegava a pasta dele e ia de ônibus. Geralmente os nossos clientes, eles estão um pouco afastados da nossa localidade, do local que nós residíamos, e ele ia até esses clientes. Cara, viajava pelo menos 25, 30 quilômetros, fazia o trabalho dele, né, o porta a porta que eu acabei de te dizer, e depois retornava, e sempre retornava com pedido. Mas, cara, meu pai nunca teve, né, dificuldade para trabalhar por questões de falta de carro. E eu observo que hoje em dia a maioria das pessoas, né, só faz isso se tiver carro, só faz isso se tiver um Uber, só faz isso se tiver um táxi. Cara, graças a Deus nós não tivemos essa dificuldade, esse tipo de dificuldade, para que nós pudéssemos, né, dar continuidade ao nosso trabalho. É muito comum a gente vermos essa dificuldade. Há poucos dias eu estava conversando com um amigo e justamente ele estava falando assim: mas fulano não foi trabalhar. Tem um amigo nosso que não foi trabalhar, o cara não foi trabalhar porque não tinha carro. E
E a pergunta, cara, mas aí porque não tinha o carro, o cara não foi trabalhar, e foi justamente isso que ocorreu, não foi trabalhar porque o carro estava quebrado. E não tinha ônibus, não. Então a gente vê que realmente, né, tem pessoas, não são todos, né, que têm essa dificuldade. Mas naquela época conosco não tinha esse tipo de negócio. Meu pai sempre foi assim, eu fui costumando, né, do lado do meu pai, também com essa linha de raciocínio. Se depender de mim, meu irmão, eu não tenho tempo ruim também para trabalhar, não. Mas no começo, cara, para toda e qualquer pessoa, cara, tudo é muito difícil, né? E hoje, graças a Deus, nós temos os nossos carros para fazer os nossos atendimento ao cliente, atendimento, né, atendimento ao cliente. Na hora de fazer a instalação dos nossos serviços também, nós temos os nossos carros tudinho direitinho, porque graças a Deus, outrora, lá atrás, nós trabalhamos e pudemos conquistar isso de cada um, né? Cada vitória, né, que a gente ia conquistando, a gente ia colocando isso aí em prática. E uma forma que você tem, né, de superar o medo uma forma que você tem de superar o medo de não ter cliente, né, é estar se destacando a cada dia, né? Se destacando com o quê? Se destacando com bons serviços, se destacando com um bom atendimento ao cliente, porque o que faz você não perder cliente é você ter um bom atendimento, né? Você ter um bom atendimento, você sempre vai ter cliente, porque cliente, ele gera cliente. Um cliente que você faz hoje, a proporção que você tem de fazer novo cliente em cima daquele cliente, cara, é de mais de 50%. Então, por isso que eu digo para você, cliente é que gera cliente. E quando você tem um bom atendimento, quando você tem um bom produto, né? Quando você cumpre prazo, que você cumpre tudo aquilo que você, né, levou de proposta para aquele cliente, a possibilidade de você fazer novos clientes por intermédio daquela pessoa é muito grande, né? E chegou um determinado momento que só meu pai, cara, ele não deu conta. E ele começou a observar que os nossos serviços vinham crescendo, ele começou a observar isso e ele começou a me levar para a rua para acompanhar como ele fazia os atendimentos aos clientes. E eu lembro-me quando ele falou assim, olha, eu vou passar agora a te levar para a rua para a gente poder trabalhar junto com a venda. E na época eu falei, pô, mas eu não tenho prática ainda com venda. Ele disse, não, mas você vai aprender. E foi justamente isso que ele fez. Ele me levava e eu ficava observando como que ele fazia. A gente saía daquele cliente e ele me explicava, viu como é que a gente lida com determinada circunstância, e eu fui pegando aquele feeling, eu fui vendo aqueles detalhes, fui, né, aprendendo com ele. Quando chegou um determinado momento, aí eu já estava, né, pronto já para fazer o atendimento. E o que ele fez? Chegou um determinado momento que ele pegou, me avisou, né, que eu ia fazer o atendimento ao cliente, e eu cheguei e fiz o atendimento. Não da forma que ele faz, né, foi o meu primeiro atendimento, mas eu consegui atender o cliente. E quando era necessário, ele acrescentava o que precisava ser acrescentado, né? E eu fiz as medições, eu atendi o cliente. Naquela época, nós fizemos o orçamento na hora. E, cara, hoje eu estou aqui contando para você, né, essa história. Mas, cara, eu vou dizer para você, está passando um filme na minha cabeça, cara, de 25, 30 anos atrás, quando eu comecei a atender os meus primeiros clientes. Está passando um filme aqui agora, porque eu me lembro perfeitamente de tudo isso, como começou, né, como tudo isso ocorreu. Então eu comecei, né, a acompanhá-lo, e logo já estava pronto, atendendo os clientes. E eu lembro-me que, cara, os primeiros clientes que eu atendi,
ele ficava observando, legal. Chegou uma época que eu já estava indo para a rua sozinho, e na maioria das vezes eu conseguia sempre retornar com alguns negócios, e quando eu ia para a rua para mim trabalhar, que eu ficava sozinho, ele já ficava na oficina adiantando outras coisas, né? Porque quando nós começamos, eu não tinha prática, então eu dependia, né, dele chegar da onde ele foi para atender o cliente, para que nós juntos executarmos aquele serviço. Então, quando eu passei a atender os clientes, já me sobrou tempo para que ele pudesse adiantar os serviços. E assim foi que nós fizemos. Aí eu fui, né, criando dessa forma, fui, né, sendo criado dessa forma, vendo tudo isso acontecer. E, cara, não teve outra forma de eu não me apaixonar, cara, por tudo isso que eu faço, que é o touro, que é a cobertura, que é, né, hoje eu estou compartilhando tudo isso, né, aqui com você. Mas, com certeza, cara, eu tive medo. Eu também tive medo, assim como muitas pessoas, assim como talvez você possa ter medo de iniciar. Eu não sou nada diferente, eu também tive medo, mas foi dessa forma, cara, que a gente conseguimos vencer, né, esse obstáculo, porque muitas das vezes, cara, o medo é como se um obstáculo, né? Isso fez com que nós fôssemos, né, se destacando, né, novos serviços. Nós começamos nosso serviço fazendo limpeza e agora a gente já estava, né, começando a executar outro serviço, né? E até que chegamos, né, às coberturas metálicas. Nós íamos fazer os nossos toldos, os clientes perguntavam para a gente, né, poxa, mas não tem uma cobertura? Eu estou precisando cobrir um determinado espaço, assim, e algumas vezes dizemos, né, para o nosso cliente, falamos para o nosso cliente que nós ainda não executávamos, cara. Mas chegou o momento de nós superarmos mais um obstáculo, que é o medo, que foi o quê? Cara, encarar. Começamos a pegar as coberturas metálicas. E o que nós fizemos? Começamos pequenininho, né? Até chegarmos, né, os serviços maiores. Mas, cara, cada degrau que nós fomos saltando, que nós fomos, né, subindo, isso foi uma quebra de dificuldade que nós tivemos. Um medo vencido. Entendeu? Cada dificuldade que nós tínhamos, nós íamos vencendo ela, né, gradualmente. Não íamos começar com uma cobertura muito grande. Precisávamos começar pequenininho até chegar, né, a uns serviços maiores. E hoje, graças a Deus, a gente não tem dificuldade com estrutura metálica, cara. A gente faz desde a cobertura metálica pequena até um galpão de 1.000, 2.000 metros quadrados, que graças a Deus a gente adquiriu conhecimento técnico para que hoje a gente pudesse, né, estar partilhando isso com você. E o tempo passa, né, cara, muito rápido, né? Imagina você ficar parado, esperando as coisas melhorarem para que você inicie, né, em uma jornada de trabalho, você ficar parado esperando as coisas melhorarem para que você possa ampliar os seus negócios. E, cara, não tem como você ficar parado. O tempo passa muito rápido, né? E perder tempo, cara, é perder dinheiro. E não tem como ficar paralisado. E se a gente parar para observar, a gente vai chegar à conclusão, cara, que o medo, ele pode nos paralisar. O medo, cara, em certo ponto, ele é muito bom, mas tem momento que, se a gente não cuidar, ele vai nos paralisar. E, cara, graças a Deus, conosco, ele não nos paralisou. Aí, né, nós pensávamos que tinha parado por aí. Não, não tem como parar. Temos que iniciar. Nossa empresa ia crescendo muito bem, né? E chegou o momento, né, de nós vencermos outro medo, né? Foi quando eu conheci as páginas amarelas. Essa também foi assim, esse também foi um momento também que nós tivemos que vencer o medo. Conheci as páginas amarelas. E como que foi que isso aconteceu?
ligou para nossa empresa um representante das páginas amarelas. Quem não sabe o que é páginas amarelas? Páginas amarelas era aqueles guias, né, que tinha aquelas páginas amarelas muito parecido com lista telefônica, né? Antigamente tinha uma empresa que fazia esse tipo de publicidade, então as empresas que precisavam divulgar seu trabalho iam ali fazer a publicidade. Era uma publicidade feita por meio de papel, que hoje em dia quase não existe isso. Então, e diga-se de passagem que, cara, há 20, 30 anos atrás, cara, isso era um negócio que fluía bem. E foi assim que aconteceu conosco. Aquele vendedor entrou em contato conosco e o contato dele era para tentar agendar uma visita para que ele pudesse apresentar a proposta para a gente, para que a gente pudesse, né, divulgar os nossos serviços nas páginas amarelas. E eu recebi o representante veio até a nossa empresa e nós observamos ali o orçamento que ele deixou para a gente. Ele fez a apresentação, né, de certa forma, e eu gostei muito de um determinado tamanho de divulgação, e ele fez o orçamento em cima daquilo. Na hora que ele fez o orçamento e que ele apresentou para mim, eu falei, caramba, cara, não existe a menor possibilidade. Ficou fora do meu orçamento financeiro, e eu disse para o vendedor que deixasse o orçamento que eu ia conversar com meu pai. Eu não fazia qualquer tipo de negócio se não tivesse, né, um bate-papo com meu pai. E o que nós fizemos? Ele foi embora, eu apresentei aquela proposta para o meu pai, e quando eu expliquei tudo para o meu pai, que eu abri o orçamento para o meu pai falou assim, caramba, meu pai, ele só sacudiu a cabeça assim, né, dizendo que não dava e que a gente precisávamos ver direitinho, mas naquele momento não dava. Cara, da nossa trajetória ali, naquele momento, ali era mais ou menos uma das primeiras vezes que eu levava algo para o meu pai, né? E naquela certa feita ali, eu acho que o medo que ele teve foi até mais, né, prudente. Foi a razão, né? Na verdade, ele trabalhou ali naquele momento com a razão. Então, não fechamos negócio com a pessoa. Ficou o desejo muito grande de fazer a publicidade, mas a minha proposta, juntamente com meu pai, foi a seguinte: olha só, tudo bem, não deu para fazer, mas, cara, a gente precisa estar aqui. E a gente nos conscientizamos disso, chegamos à conclusão que precisaríamos de fato estar ali se a gente quisesse crescer, vencer esse medo, porque a gente entendia que, cara, aquilo ali era uma despesa mensal boa, cara, aquilo ali podia refletir muita coisa. E chegamos à conclusão que nós íamos fazer economia para poder, no próximo ano, estar nas páginas amarelas. E, cara, assim nós fizemos. Nos organizamos e quando foi no ano posterior, aí nós chamamos o representante, então fechamos o contrato. Fechamos o contrato, bacana. Aí, cara, depois de pelo menos assim uns 3, 4 meses, aí que a publicidade saiu, aí, cara, as nossas vendas começaram a bombar. Aí nós tivemos, cara, que colocar vendedor, porque as vendas começaram a ser acirradas, e eu e meu pai já não estávamos dando conta. Aí chamamos os vendedores, apresentamos, né, a proposta, né, para eles ser o nosso representante, e tivemos que fazer isso. Os vendedores estiveram dentro da nossa empresa, chegaram, e chegou um determinado momento, cara, que eu vi da necessidade de dar o treinamento. Eu não lembro por que circunstância foi, mas na época meu pai não pôde dar o treinamento aos nossos vendedores. E quem teve que dar o treinamento para os vendedores, cara, imagina quem foi a pessoa que teve que dar o treinamento para os vendedores. Perfeitamente. Eu tive que dar o treinamento. Cara, naquele momento ali eu voltei algum tempo, eu falei, caramba, cara, outrora meu pai estava me ensinando a fazer isso aqui,
Eu ainda falei com os vendedores. E, cara, hoje eu estou aqui, né, passando instrução para vocês. Como é que as coisas acontecem, né? E graças a Deus, cara, poxa, as coisas fluíram de uma forma assim maravilhosamente. Né? Então eu comecei, né, a agradecer a Deus, porque eu vi, cara, que naquele momento ali, cara, era providência de Deus para as nossas vidas, né? Porque eu vi que, cara, eu comecei pequeno, por depois meu pai foi me instruindo, agora, cara, eu já estou tomando a direção dentro da minha empresa, naquilo que, né, que eu fui instruído. E, cara, eu penso que, cara, é assim que Deus trabalha em nossas vidas, né? E não foi diferente na minha vida. Hoje eu estou aqui, né, dividindo isso com você, porque foi benéfico para mim. Foi assim que eu venci medo em várias etapas da minha vida, né? Então, em vez de ficar com medo, né, é aquilo que eu falei logo para você no início, meu irmão, é bolar estratégia para que você não fique sem cliente, não fique com medo de ficar sem cliente, não, bola estratégia, tenha preocupação, né, de fazer acontecer para que você não fique com o cliente. E a grande maioria dos serraleiros, né, cara, eles trabalham com portas e janelas. Boa parte dos serraleiros, eles trabalham com portas e janelas. E o que ocorre, cara? Eu vejo que na confecção de portas e janelas, né, principalmente hoje, o mercado de serralheria ele avançou muito. A maior parte do brasileiro hoje faz uma esquadria de alumínio, faz uma esquadria de PVC quando tem uma condição financeira um pouco melhor, mas a realidade é que o toldo e a cobertura, cara, ele tem um valor agregado um pouco mais alto. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente está inserido no mercado de trabalho que, cara, a gente vê que ele cresce a cada dia e ele tem uma tendência, né, de crescer muito mais. A grande realidade é essa. Mas, né, se nós tivermos com o nosso... Se nós soubermos, melhor dizendo, se nós soubermos levar valor e agregar para o nosso serviço, nós vamos ter benefício em tudo que nós fazemos. Tá? E o toldo e a cobertura, como eu estava dizendo para você, ele tem um valor agregado um pouco mais alto em relação às esquadrias de alumínio. Então, por que eu digo isso para vocês? Como que eu tenho certeza que existe espaço para os serraleiros ingressar no mercado de toldos e coberturas? Porque o toldos e a coberturas, com certeza, né, eu chego à conclusão que ele é mais rápido para colocar. O toldo, principalmente, ele é bem mais rápido de fazer em relação às esquadrias de alumínio. E, para mim, já é um ponto positivo que nós temos. Eu digo para você porque eu tenho experiência nesse aspecto. Eu também faço portas e janelas quando necessário. E a ideia é atender os principais clientes. Eu faço portas e janelas para atender os meus principais clientes. O que é os principais clientes? Eu tenho a metodologia de trabalhar da seguinte maneira. Eu saio para atender um cliente e quando eu chego na empresa, quando eu chego na residência do cliente e que eu observo um espaço onde tem esquadria de alumínio, onde tem portões, que tem outro tipo, né, que a gente como serralheiro tem possibilidade de fazer, eu sempre vejo da possibilidade de fornecer para aquela pessoa também ali um orçamento. Né? Eu tenho a metodologia eu penso, né, melhor dizendo, eu penso que eu fazendo isso, eu abro menos espaço do serralheiro e ali, além de fazer as portas e janelas e acabar também executando o toldo e a cobertura. Então, eu vejo que o toldo e a cobertura, né, ele melhora muito nesse aspecto. Dá mais um pouco de lucratividade no aspecto final. Então, sempre que eu tenho essa possibilidade, eu trabalho dessa forma. Chego no cliente, eu observo que tem serviço de toldos e coberturas. E não somente toldos e coberturas, tem também serviço de serralheiro para fazer. Eu tomo da liberdade e apresento uma proposta para o cliente e
e o cliente, né, tem a possibilidade aí de ter o orçamento gerado pela nossa empresa. Outra possibilidade também que eu tenho de apresentar proposta para esse mesmo cliente, né, é quando eu peço ao cliente o projeto da obra. É muito comum eu atender o cliente e pedir: o cliente tem projeto? Se o cliente tem projeto, ele manda para mim o projeto e pelo projeto eu vejo tudo que vai ter naquela obra. Então, quando eu digo para você que eu faço portas e janelas, é justamente para atender esse cliente. Fazer com que eu tenha um produto diversificado, que é para quando eu entrar naquela obra, eu ter um campo de trabalho maior. E a proposta é realmente passar isso para vocês. Por quê? Porque eu vejo que é um mercado vasto. Tem campo de trabalho para crescer e principalmente para quem sabe trabalhar. Está entendendo? E eu digo isso com você por experiência, porque eu vivo isso, né? O fato é que eu vejo um mercado de trabalho muito vasto para todos e coberturas, né? Justamente para as pessoas que sabem trabalhar. Quando eu digo para você sabe trabalhar, é saber executar o serviço, é saber apresentar o próprio serviço para o cliente. Né? Porque quando a gente está preparado, a gente conhece daquilo que a gente faz e mostra isso para o cliente com eficácia, cara, a possibilidade de negociação é muito maior. Né? Hoje é bem mais fácil, né? É bem mais fácil que há 25, 30 anos atrás. Né? É uma das formas que você tem, né, de perder o medo de não ter cliente, né? E utilizar aí esse recurso para que você possa ampliar o seu quadro de serviço. Pessoal, eu trouxe estratégias para vocês, né, para que vocês possam colocar em prática, né, para que vocês não tenham esse tipo de medo, que é não ter cliente. Eu pensei justamente diferente. Eu pensei em trabalhar para que um dia eu não tivesse o problema de não ter cliente. E eu trabalhei justamente nesses detalhes que eu apontei para vocês. Cara, se vocês tiverem o ponto de vista de trabalhar nesses detalhes e fazer justamente esses pequenos detalhes que eu falei com vocês, cara, dificilmente vocês vão ficar sem trabalho. Dificilmente. Eu contei para vocês o meu testemunho, onde eu fiz bastante coisas para não ficar sem serviço. Mas, cara, a bem da verdade, cara, é que hoje em dia eu penso que ainda é mais fácil trabalhar para que você consiga adquirir novos clientes do que outrora, do que lá atrás, há 25, 30 anos atrás. Cara, hoje nós temos as redes sociais a nosso favor. São muitos benefícios que nós temos e se nós soubermos trabalhar, cara, nós não ficamos sem serviço. Se nós soubermos trabalhar não somente com os nossos serviços, atender o cliente, mas saber trabalhar as redes sociais a nosso favor, né? Trabalhar somente de forma orgânica, investe um dinheiro ali, cara, com certeza, dificilmente você vai ficar sem serviço. Dificilmente você vai ficar sem o teu cliente. Ok? Eu espero que esse testemunho tenha gerado assim algum benefício para você e que de fato, né, se você tem medo de ficar sem cliente, você possa usar de alguma dessas estratégias que eu acabei de passar para você. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Eu quero te agradecer. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.